Escatologia Bíblica 1, falando da estátua dos sonhos de Nabucodonosor. Agora vamos falar do item 4, as pernas de ferro. Os seus pés em parte de ferro e em parte de barro misturado com ferro. Este quarto reino, diz Daniel, seria forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, ele esmiuçará e quebrará. No capítulo 7, estas pernas e pés são descritos no quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. O Império Romano, ele vai dar fim à existência de muitos povos, talvez um dos maiores povos daquela época, que era um povo que eram grandes navegadores de cultura muito forte, o povo fenício. Eles foram os primeiros navegadores de alto mar na história da humanidade. Eles desenvolveram o alfabeto de 22 caracteres, né, foi desenvolvido pelos fenícios. Antes, as escritas cuneiforme, essas escritas tinham 1.500 caracteres. Imagine você decorar um alfabeto com 1.500 letras. Era coisa muito complicada. Então, eles que fizeram o primeiro alfabeto eram muito avançados. Eles tinham colônias espalhadas por todo o mar Mediterrâneo. Eles eram originários do norte de Israel, ok? Onde hoje era o Líbano, aquela região ali. E eles acabaram por terem o desafio de Roma, porque eles ocuparam todo o mar Mediterrâneo, muito antes dos romanos. Mas os romanos, vendo que tinha muita riqueza nas mãos deles, os romanos começaram a atacá-los nas chamadas guerras púnicas, e os romanos exterminaram com eles. Além dos fenícios, que eram chamados também de cartaginenses, os romanos conseguiram destruir com eles. Os romanos tentaram fazer o mesmo com os israelitas, mas não conseguiram. Porque os israelitas, claro, uma influência divina, eles conseguiram sobreviver, mesmo o Império Romano tentando fazer com eles o mesmo que fizeram com os cartaginenses. Prosseguindo, como já foi visto, Roma venceu os gregos em 197 a.C. Conta-se que maior parte das conquistas realizaram-se pacificamente. As nações submetiam-se voluntariamente ao poder de Roma. No ano 603 a.C., a Judéia passou a ser formalmente sujeita a Roma. Segundo a história, Pompeu, o general romano, ele ainda utilizou-se de um seguinte estratagema. Ele invadiu Jerusalém num dia de sábado, porque ele sabia que nesse dia os israelitas, eles não reagiriam, porque eles não pegavam em arma no sábado. E assim ele dominou a cidade de Jerusalém facilmente. Lembrando até o que Jesus Cristo disse, né? Ore para que a vossa fuga não se dê no sábado. Prosseguindo, nos dias de Jesus, Roma ainda dominava a nação israelita. E no ano 70 depois de Cristo, os israelitas rebelaram-se e Jerusalém foi destruída pelos romanos. Enfraquecido pelos excessos e pela corrupção dos costumes da sua vida paterna e combatido por inimigos de fora, começou a declinar. O primeiro golpe sério deu-se com a divisão do império no ano de 395 depois de Cristo e desapareceu finalmente com a tomada de Roma por Odoacro, rei dos godos, em 476 depois de Cristo. Poderíamos dizer que foram 676 anos de domínio desse império. Porém, diz Daniel que o reino foi dividido, então preste atenção nisso.
o reino romano, ele não acabou totalmente, ele foi dividido e por fim o anticristo vai liderar esse reino romano. Porque Roma, na verdade, ela espalhou a cultura dela principalmente pela Europa. Todas as cidades da Europa, né, França, no caso Paris, né, se for Londres, Inglaterra, todos os países da Europa, na verdade, eles vivem até hoje como romanos. Porque antes de Roma invadir aquela região, era um povo nômade que não tinha escrita, que só vivia de fazer guerra, né, e roubar as coisas dos outros. Era um povo muito atrasado, né? A escrita existia, né? Desde os sumérios, é falado em 3.300 a.C. Olha, nos dias de Jesus, eles ainda não tinham escrita. Quem leva a escrita para eles? Os romanos. Quem leva a cidade, construir ruas, tudo isso, são os romanos. Então, os romanos, eles continuaram vivendo nesses países da Europa e mais, com a religião que os romanos criaram, que é a Babilônia Apocalíptica, a Igreja Católica Apostólica Romana. Prosseguindo, Daniel diz: contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Então houve uma mistura do governo romano com a religião, houve. Quando o Império Romano cai, os godos, muitos deles haviam se convertido ao catolicismo. Eles respeitam a religião católica, tá bom? Assim a Igreja Católica, ela será respeitada pelos godos, ela se manterá agora dentro de Roma e também no reino dos godos. Ainda vai acontecer de um desses homens, né, que ele vai se tornar um imperador católico que vai fundar o que a história chama de um Sacro Império Romano, que é Carlos Magno. Esse homem, com a bênção do Papa, ele decidiu implantar o reino de Deus à força. Na verdade, é o reino católico, não é o reino de Deus. Porque os cristãos, eles eram perseguidos pelos católicos nessa época, que os católicos chamavam de anabatistas. Então, esse Carlos Magno, ele fez guerra contra todos os outros reinos da Europa, obrigando eles a serem católicos. Nunca digam serem cristãos, porque isso não era cristianismo. Prosseguindo, o império em si caiu, porém permaneceu através de uma mistura com semente humana. Essa frase nos leva a pensar muito sobre este reino e os que vieram antes dele. Se aconteceu dele misturar-se com semente humana, é porque na verdade esses reinos nunca foram levantados por homens, mas os homens foram usados por alguém que tinha um propósito diferente. Este alguém é Satanás, que desde Babel, liderando através de Nimrod, vem tentando impedir os propósitos de Deus e, não alcançando êxito, resolveu misturar-se com semente humana. Isto pode significar uma mistura do império com a religião, o que na verdade ocorreu com a Igreja Católica. Diz ainda Daniel que este reino tinha 10 pontas. Isso parece indicar que este reino se dividirá em 10 reinos. Estas 10 partes, que também estão descritas nos 10 dedos da estátua, provavelmente são a união de 10 mercados comuns. Hoje já temos o mercado comum europeu, o Pacto Andino, Mercosul, a ALCA, a CEI, a união dos países que formam os tigres asiáticos, e estão surgindo novos blocos na África e no mundo árabe. Então, pela profecia, nos dias do anticristo, o mundo estará dividido em 10 blocos principais, e esses 10 blocos entregarão o poder ao anticristo. Interessante que nós temos um líder hoje chamado Emmanuel Macron, que ele está se apresentando como uma pessoa a fazer uma união de paz entre os países. Ele vai estar apresentando agora em outubro de 2020, juntamente com o Papa, um cessar-fogo mundial
e eles falam em acordo até com os grupos terroristas, para que ninguém entre em guerra durante um determinado tempo. Talvez ele venha exatamente apresentar uma proposta de 7 anos, como Daniel profetizou, ok? Então esse homem, ele está se manifestando sim como uma pessoa, um possível candidato a ser o anticristo, porque isso que ele está fazendo, o anticristo fará. E mais, ele também já propôs, vocês podem procurar na internet, uma força de paz mundial para fazer valer essas propostas. Essa força de paz hoje, ela já tem 9 países que aderiram, falta um país para formar 10 países. E esse país que já disse que vai aderir é a Itália, uma força de paz ali na Europa. Então nós temos aqui uma possibilidade de cumprimento profético nos nossos dias muito forte.